Olá, tudo bem? Hoje a Morgana vai apresentar para a gente um caso que está muito em alta na odontologia, que são os assuntos relacionados à harmonização facial. Hoje a gente vai falar um pouquinho, eu vou começar a fazer uma série de vídeos para vocês sobre cada assunto específico, né? Porque a harmonização facial, ela compreende muita coisa, né? Então, às vezes tem pacientes até que marcam consulta para entender o que é a tal de harmonização facial que todo mundo fala, né? Então, a harmonização, ela não é um procedimento único, né? Uma harmonização facial. A harmonização facial é um conjunto de procedimentos que a gente usa para reestruturar a face, para revitalizar a face, para deixar o rosto mais jovem. E aí a gente vai mexendo em vários pontos do rosto para que a gente deixe aquilo mais harmônico, mais belo, seja para repor estruturas que, por exemplo, por algum caso, né, você não tenha vindo, né? Então, eu nasci com um perfil de queixo um pouquinho retraído. Então a gente vai lá e faz esse queixinho. Ou então, eu foi passando a idade e o meu malar, né, que quando eu era jovem, tinha meus 16, 18, 20 anos, era bem proeminente, e agora o meu malar está começando a retrair, a parte óssea vai reabsorvendo. A gente vai perdendo com o envelhecimento, a gente vai perdendo muita gordura facial, e essa gordura ela dá muito suporte na face, então a gente vai começando a ficar mais flácido, aí mais a reabsorção óssea. Então a harmonização é para ou colocar substâncias onde você nunca teve, por exemplo, um queixo retraído ou alguma outra coisa, ou para repor estruturas perdidas, para que a gente fique mais jovem, né, por mais tempo. Mas isso tudo de uma maneira muito natural, de uma maneira muito leve, né, como diz o próprio nome diz, harmonização facial. Pelo menos é a minha conduta, né, de Pelo fazer menos, uma harmonização mais suave, digamos até eu acho que assim. o fato de ser natural, e se a gente às vezes for procurar imagens ou fotos mais antigas na internet, principalmente até talvez de atrizes americanas e tal, quando se usavam talvez materiais que não eram reabsorvíveis como são utilizados hoje, eu acho que isso também faz toda a diferença, né? Porque Com hoje em dia fica certeza. com ar talvez tão artificial ou com fisionomias tão estranhas do ponto de vista de quem está olhando, que eu acho que as técnicas de hoje, os materiais que são utilizados hoje, São tem uma... incomparáveis. não dá nem para comparar, logicamente, eu acho que até a própria técnica, mas algo que a gente consegue ter mais controle de uma certa Com forma, né? certeza. Porque eu sempre falo que o bonito da harmonização, né, Gia, é você deixar o rosto mais belo, você realçar o rosto, melhorar o rosto daquela pessoa, mas de forma alguma você transformar o rosto daquela pessoa, né? A gente tem que melhorar, mas continuar sendo a gente mesmo, né? Eu acho que homem mesmo tem muito mais do que mulher esse ponto de vista de querer que eles não gostam da mulher muito transformada, né? Uhum. Então é bonito a gente fazer uma harmonização leve para melhorar o que existe, né? Repor o que perdeu, mas de forma alguma para a gente transformar um rosto em outro. Não é a nossa conduta, pelo menos aqui na clínica, né? Hoje a gente vai falar de preenchimento labial, né? Que é uma das coisas, eu acho que mais pedidas na harmonização, é o tal do lábio um pouquinho mais volumoso, né? Isso não quer dizer aquele lábio bico de pato, como a gente vê por aí. Então, existe uma técnica para ser feito, um material adequado para ser feito esse lábio, para que a gente tenha um lábio natural, um lábio leve, um lábio, claro, com mais volume, se é o que a pessoa está buscando, mas de uma maneira que pareça que é o lábio dela e não que tem um lábio cheio de preenchimento, Para que o tá? lábio tenha uma forma e uma consistência bonita e legal e do jeito que a mulher gostaria, tem algum tipo de material específico, ou de que forma que é feito, ou com que material que é realizado, ou se tem mais do que algum tipo de material para usar? Sim, a gente sempre vai fazer o preenchimento, né, com ácido hialurônico, né? Ácido hialurônico hoje é o que a gente usa em toda a harmonização facial. Porém, assim, o ácido hialurônico que eu uso para fazer, por exemplo, um malar, que dá aquela sustentação, aquele efeito lifting para fazer um top model look, por exemplo, não é o mesmo ácido hialurônico que eu vou usar no lábio. Por quê? Porque aqui eu preciso de um ácido hialurônico com uma densidade mais forte, que sustente a face. No lábio, a gente quer um ácido hialurônico que dê uma consistência macia, que o lábio dessa pessoa fique natural, fique macio, ele não pode ficar duro. Então, aqui eu costumo usar duas marcas.
E entro, por exemplo, de uma marca, eu tenho 4, 5 tipos de ácido hialurônico dentro da mesma marca, com consistências diferentes, com cross-link de ácido hialurônico diferente, para que a gente trabalhe em áreas diferentes do rosto e obtenha o melhor resultado. Mas aí então cada um tem uma indicação diferente para cada área da face. Para cada área da face, né? Então sempre a gente vai fazer com ácido hialurônico e é sempre a maior dúvida também assim, mas quantas seringas eu vou usar, né? Eu quero colocar 2 seringas, 3 seringas. Então assim, a gente sempre vai começar com uma, né? Porque a maioria das pessoas, eu vou dizer 98% dos meus pacientes ficam super felizes com uma seringa, onde ela vai aumentar um pouco o volume, ela vai dar hidratação nesse lábio, ela vai dar um viço nesse lábio, mas de forma alguma vai ficar um lábio artificial, né? Então, mas aquelas pessoas que, não, mas eu quero 2, a gente faz uma, aguarda 30 dias, a gente ter todo o inchaço e depois o desinchaço desse lábio para avaliar, não, realmente então vamos fazer a segunda seringa. Essa quantidade muda alguma coisa com relação ao tempo ou à duração desse preenchimento? Não dura. A única coisa assim, como a gente faz o lábio com uma seringa só, então a gente está naquele limite do que ficou maravilhoso pra gente. Belo. Então é claro que quando ele começar a sair, daqui a um ano, que ele começar a sair, a pessoa diz, eu quero fazer de novo. Porque a gente fez naquele limite de ficar. Claro, se a pessoa colocar muito a mais, às vezes com um ano ela ainda vai ter mais produto e demora um pouco mais para fazer, né? Mas talvez também passa do ponto do que é o bonito ou belo. Tá? Então, nesse sentido. Então, a gente usa o ácido hialurônico lábio para aumentar o volume, para melhorar a hidratação, para melhorar o cantinho da boca, que às vezes já está começando a ficar um pouquinho caidinho, a gente consegue melhorar isso, né? Mas com todo cuidado também, eu já vi alguns preenchimentos que viram demais, não fica legal. Então, a gente tem que ter sempre uma linha tênue do belo e do exagerado, tá? Então, melhorar o viço, o volume, o cantinho da boca, definir melhor o arco do cupido, né? Então, tem gente que quer esse desenhinho um pouquinho mais definido, que a pessoa às vezes tem essa parte bem arredondada, então a gente consegue fazer essa definição, tá? Uma outra coisa, já que todo mundo pergunta, que agora está muito em alta, né? Harmonização, tá todo mundo falando, então, se a gente usa cânula, agulha, e o que é uma cânula, o que é uma agulha, por que é diferente? Então, assim, o meu preenchimento labial ele é todo feito com cânula, né? A gente só usa a agulha para pequenas partes do arco do cupido e para o acabamento, mas toda a parte do preenchimento em si é com a cânula. Por quê? A cânula ela tem ponta romba, né? Então, o lábio ele é muito vascularizado. Quando eu coloco uma agulha dentro do lábio, a chance de eu sair estourando alguma artériazinha, alguma veinha é muito grande. E a cânula, tendo ponta romba, ela contorna essas variações anatômicas e a gente consegue ter um resultado mais natural. A gente consegue um pós muito melhor, né? Com menos roxinhos, com menos inchaço um pouco. E é muito mais seguro a gente usar a cânula. Mas claro que tem que ter uma habilidade técnica muito maior, né? Porque o tamanho da cânula é maior. Então, o profissional tem que ter uma habilidade técnica muito maior para fazer uso de preenchimento. E esse processo que você comentou, ele no pós-operatório, ele incha, ele não incha, ele incha muito, se não... Depende muito de cada organismo, né? Mas o lábio incha, gente. O lábio, de todos os procedimentos da face, por exemplo, a pessoa vai fazer um malar, vamos fazer um ângulo de mandíbula, vamos fazer um queixo, aí essa pessoa já sai feliz da vida, praticamente não tem inchaço e o resultado é imediato. O lábio incha. Então, o lábio, sempre eu falo, no segundo dia eu brinco, no segundo dia você vai dizer, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Tá muito inchado, ficou muito grande. Gente, é impossível 1 ml de ácido hialurônico, que é uma seringa, deixar qualquer lábio muito grande, né? É 1 ml. Todo mundo pensar em uma seringa de remédio com 1 ml é muito pouquinho, né? Então, 1 ml não deixa ninguém com um lábio gigante. Imagina, sabe? Uma latinha tem 300 ml, um copinho. Então, 1 ml. Então, a hora que isso desinchar, vai ficar maravilhoso, sabe? Então, mas vai passar ali 2, 3 dias com ele meio inchadinho. Inchaço. Roxo. Pode ser que sim, pode ser que não. Com a cânula, a gente reduziu muito os roxinhos do lábio, mas claro que pode acontecer.
Isso também, em questão de 3, 4 dias, o rostinho já sai. No dia seguinte do preenchimento já pode usar batom. Então, se tiver um rostinho, ele já disfarça e tá tudo certo. Acho que a gente tem até alguns casos aqui que a gente vai acabar mostrando aí, né? Então, Como vou é que é. mostrar para vocês. Então, esse caso, olha, é o caso de uma paciente jovem, mas é uma paciente que tinha um lábio bem fininho. Então, ela realmente quis aumentar um pouco o volume. A gente deixou um lábio um pouquinho mais imponente. Ela tinha um rostinho muito de menina, sabe, assim, 20 anos, aquele rostinho muito de criança, e a gente deu um lábio um pouquinho maior, ela já ficou, por exemplo, sem uma menina mulher, né? Aqui também já totalmente um oposto, o lábio de uma senhora já de 60 e poucos anos, ela não queria nada demais, ela queria ressaltar um pouquinho o lábio que ela tinha, mas em hipótese nenhuma ela queria que chamasse atenção. Então a gente fez o preenchimento. Cabia uma segunda seringa? Cabia, mas ela não quis. Ela falou, era isso que eu queria, eu tô feliz assim. Esse processo é como se fosse aplicando o material e vai se fazendo uma escultura do rebordo a gente do vai bordo. moldando. Vai moldando. Por isso que a aplicação, um preenchimento, ele é muito o profissional que faz. Sim. Porque demanda muita técnica do profissional, não é uma receita de bolo. E a qualidade do material? Existe de qualidades diferentes? Muito. Como qualquer outra coisa que a gente tenha na vida hoje, que a gente tem materiais de baixa qualidade e materiais de ótima qualidade, o ácido hialurônico também, né? Então, se a gente usa um material de boa qualidade, a gente tem ele com uma duração melhor, a gente tem ele com um aspecto mais natural, sem criar grumos, sem ficar com o aspecto meio endurecido, né? Que material de má qualidade pode gerar. E a gente tem uma segurança a longo prazo, né? Então aqui mais um caso para vocês verem. Então, de uma paciente também, olha como hidrata o lábio, né? A gente dá volume, mas a gente hidrata, não deixa mais aquele lábio com aquelas ruguinhas, parecendo que está envelhecido. Paciente também de 50 e poucos anos, gente, uma seringa para dar mais hidratação, um pouquinho mais de definição do arco do cupido. Mesma coisa, ó, essa paciente de todos que vocês viram até agora, todas essas fotos são exatamente após o procedimento, tá? É isso que eu ia até perguntar agora, porque dá eles estão inchadinhos. Uma realidade imediata já, né? Então assim, eles estão inchadinhos ainda, ficam um pouquinho mais avermelhados, mas para vocês terem noção como fica exatamente após o procedimento. Então, não, mas só para perceber paciente, que como muda já, né? Vocês podem ver como ficou aquele roxinho ali embaixo. Então, às vezes, pode acontecer, mas olha como já ficou um lábio mais definido, olha o arco do cupido, a luz que já gerou ali no arco do cupido, né? Então, como a gente consegue um lábio natural, mas um lábio muito mais jovem, tá? E novamente, para vocês verem como a gente muda. E essa foto a paciente mandou depois de alguns dias, extremamente feliz com o lábio dela, né? A gente melhora e muito a autoestima, não tem mulher que não fique feliz com o preenchimento labial. E é um procedimento, desde que bem executado, com um material bom e um profissional capacitado, é um procedimento muito tranquilo de ser feito. E para a mulher faz toda a diferença. Eu acho que é um dos... Com certeza. Acho que o mexer no lábio, no contorno labial, e às vezes se faz comparativos até às vezes com outras mulheres famosas e tal, que tem, eu acho que as pessoas estão buscando, porque sabe que é possível ser feito. Com certeza. Eu acho que dentro da realidade os procedimentos que são feitos na odontologia tem até um custo mais acessível se comparado às vezes com outros procedimentos odontológicos, e para uma mudança facial extremamente grande e gratificante, né? E é muito tranquilo, né? É muito gostoso de fazer. A gente faz ali em uma única sessão, né? A paciente sempre sai já super feliz, meio inchadinho, um pouco anestesiada. Ai, o pessoal vai, dói. Gente, o lábio a gente sempre anestesia. A gente usa anestesia odontológica para fazer, porque o lábio feito só com pomadinha ou sem anestesia, ele dói muito. Então, a gente anestesia, o paciente fica ali tranquilo, abraça o TED, um dia eu vou mostrar o TED para vocês, que é o nosso ursinho aqui, e nem sente o que está sendo feito, só vê o resultado final. Então, tá bom. Tem inúmeras coisas ainda para falar para vocês de preenchimento labial, algumas contraindicações, por exemplo, gravidez, quem está amamentando, tem muita mulher que passou o tempo grávida que não pode fazer nada, né? E aí ela está amamentando, ela já quer fazer, mas não pode ainda, tem que esperar, né? Então amamentando também não pode. Mas tem inúmeras coisas ainda que a gente pode gravar outros vídeos falando para vocês, porque realmente é um tema que, se eu ficar aqui, eu falo com você horas e horas e horas. Então eu ia comentar, se tiver algum outro tema especificamente ali da harmonização facial, deixa aqui nos comentários que a gente vai acabar produzindo mais outros vídeos sobre esse tema, e às vezes a gente já pode estar fazendo vídeo especificamente do tema que você está solicitando. Tá bom, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo. Até mais, um beijão enorme.